E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o professor de Ciência Política da Universidade Estadual do Ceará, o professor Manuel Domingos Neto, que também é doutor em História pela Universidade de Paris. Muito bom dia, professor Manuel, seja muito bem-vindo aqui no Jornal Brasil Atual. Tudo bem com o senhor? Uma grande satisfação conversar com você e com todos os que acompanham esse canal. Alegria nossa também nesse dia da proclamação da República, professor Manuel Domingos Neto. Vamos falar sobre a história que as Forças Armadas estão escrevendo sobre o governo Bolsonaro. O senhor escreveu aqui um artigo em que o senhor fala, inclusive, resumindo, que pelas armas o Brasil não sustenta a política externa soberana e nada disso angustia os generais brasileiros. O que leva o senhor a fazer uma afirmação como essa, professor? É a nossa incapacidade de dissuadir inimigos, eventuais inimigos, né? Não temos inimigos, mas poderemos tê-lo à medida em que a política externa demanda posicionamentos objetivos, acordos, parcerias. Alguém pode se aborrecer. E em se aborrecendo, não temos condições de sustentar o nosso posicionamento em política externa através da força. A Força Armada serve exatamente isso, para preservar a capacidade do Estado de segurar suas posições externas. Deveria servir, não obstante, as nossas forças, as forças do Estado brasileiro, estão mais voltadas, mais inquietas para a intervenção interna. Estão sempre à caça de inimigos, né? E conflitos internos, estão sempre à caça de presença na condução dos negócios políticos. E até mesmo como nós estamos assistindo, lamentavelmente, hoje, nessa data de proclamação da República, um verdadeiro atentado à ideia contida na proclamação de 15 de novembro de 1888. A proclamação era de um novo regime, a República, que ensejasse a soberania popular. A soberania popular é o quê? O respeito à voz da maioria. Não obstante, hoje nós assistimos pelo Brasil afora manifestações de pedidos de intervenção militar. Intervenção militar. Ou seja, a quebra da República, a instauração da tirania, a negação da soberania popular e, ao mesmo tempo, o achincalhamento dos instrumentos armados. Esse pessoal que vai para os quartéis está aí hoje se manifestando. Eu acho que a última tentativa da ultradireita de levar na marra, esse pessoal ele ofende a honra militar. Porque Forças Armadas não são instrumentos, não podem ser instrumentos para negar a soberania popular. Estamos saindo de uma eleição, temos um presidente consagrado, interna e externamente, e não obstante, há esses grupelhos aí, coordenados, mantidos pela força da grana de ninguém sabe quem, tentando essa desesperada saída. São baderneiros, desrespeitosos das instituições e desrespeitosos da opinião da maioria dos brasileiros. Eu queria saber a sua opinião, professor, sobre essa nota conjunta, não do Ministério da Defesa, mas dos chefes das armas, né, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, sobre essas mobilizações que estão sendo financiadas por grupos golpistas. Como é que o senhor avalia essa nota que foi divulgada no início da semana passada? Olha, isso revela bem a degradação institucional. Esses homens deveriam estar se sentindo ofendidos, como é de fato o que ocorre, né? Estão ofendendo as Forças Armadas.
E, não obstante, eles terminam estimulando. Isso é inadmissível, absolutamente inadmissível. Foge a qualquer padrão republicano no dia da República. Foge a qualquer ideia de legalidade. Foge, enfim, nega, enfim, a própria natureza constitucional das Forças Armadas, que é a de defesa do Brasil. Porque o que ocorre hoje, no dia da República, ao se pedir intervenção armada, é um verdadeiro atentado à pátria. É uma covardia. Sabe? É uma covardia. Agora, pois não, professor. O povo não tem armas. O povo tem voto. O povo tem voto. Não dá para confrontar as armas, pagas inclusive pelo povo, com as urnas. É a negação completa da dignidade republicana. Agora, professor, como é que o senhor avalia esse retorno desses militares que foram colocados em diversos cargos administrativos, aparelhando diversas áreas, inclusive da área da saúde, que é a mais bizarra de todas, com o resultado que a gente conhece, a partir da atuação do general Pazuello? O país alcançou números inimagináveis de mortes que poderiam ser evitadas por conta da Covid-19. Como é que o senhor avalia esse retorno desses militares para a caserna, para os quartéis, para as funções para as quais o Estado paga soldos a essas pessoas? Como é que o senhor avalia que vai se dar esse processo nesse governo de transição e há também o retorno de um Ministério da Defesa para o controle civil? Olha, eu não creio que esse seja a grande questão. Há que se observar o seguinte: a maioria desses oficiais, eles são da reserva. Alguns certamente poderão, inclusive, continuar, porque é normal numa república o aproveitamento de certa capacidade técnica dos militares, né, em diversos setores. Mas o absurdo é o que foi feito, a ocupação da máquina governamental. Isso não vejo com dificuldade isso, porque os comandantes, os da ativa, saberão muito bem que se trata de um direito consagrado. O presidente Lula foi eleito. Se não puder governar com suas próprias forças, há uma corrente que foi vitoriosa nas eleições. Então, trata-se de respeito. Agora, me parece que a função dos militares ela foi um tanto quanto deturpada, e está hoje deturpada profundamente, por conta das múltiplas atribuições que lhes são dadas. Acho que a missão essencial é a defesa contra o potencial agressor. À medida em que os militares se liguem nisso, eles vão deixar essa mania de ocupar tudo quanto é coisa, de mandar em tudo, né? Os militares precisam preparar o país, a defesa do país. À medida em que essa ideia prevaleça, vejam bem, o país está indefeso. Está indefeso o Brasil. É uma questão de extrema seriedade. À medida em que essa noção prevaleça, a missão das Forças Armadas definida, o resto vem por consequência. Eles terão que se dedicar a essa tarefa central, que é uma das tarefas mais nobres que se pode entregar a algum agente público, né? A defesa do coletivo nacional. Sem dúvida, professora. E lembrando, inclusive, que sob a gestão de Bolsonaro, o Exército Brasileiro, enfim, as Forças Armadas Brasileiras se colocaram como suporte, né, do Comando Militar do Atlântico Sul dos Estados Unidos, né,
as forças de segurança militares dos Estados Unidos. Eu queria uma avaliação sua, professor, sobre como mudar essa situação. É preciso mudar os currículos das escolas militares? É preciso formar uma nova geração de militares com outro tipo de construção, enfim, dessas patentes? Como é que o senhor avalia que é possível fazer essas mudanças? Às vezes as pessoas imaginam que mudando o currículo de escola militar, tudo vai entrar nos eixos. Mas isso não tem cabimento, né? O que tem que se mudar são as prioridades, são as missões. Os cursos, a formação dos profissionais são definidas a partir de missões. Se, por exemplo, se estabelece a noção de que nós precisamos ter autonomia em armas e equipamentos, sobrará muito pouco tempo para que os militares pensem em outras coisas. Há também essa atuação difusa das Forças Armadas, em particular do Exército, fazendo de um tudo no país. Isso é extremamente nocivo, como eu já me referi. Veja, as corporações elas têm autonomia para definir os cursos, a formação. Elas têm autonomia para isso. Agora, só elas podem fazer isso. Inclusive, no passado já houve tentativa, no tempo do ministro Jobim, e, enfim, é impossível, inimaginável que de fora queira-se interferir numa autonomia institucional. O que os militares não podem ter autonomia é quanto à missão, a missão que lhes é dada. À medida em que essa missão seja claramente definida, o resto vem por consequência, como eu já me referi. E nisso cumpre essencialmente ao presidente da República, que é o comandante supremo das Forças Armadas. Sabe? O comando tem que, como eu disse no artigo que você mencionou, o comando tem que saber estabelecer metas, diretrizes, missões, prazos, tem que saber cobrar a execução das coisas. E aí, em consequência, os cursos serão revistos. Agora, ainda sobre esse aspecto dos cursos, porque se fala muito nisso, acha que isso aí é a grande solução, eu queria lembrar o seguinte: os militares são formados numa concepção muito própria, desde jovem, acerca da história do Brasil, do processo social brasileiro. E essa interpretação que eles dão ao processo social brasileiro define a força como central, como, digamos assim, um grande ator da construção do Brasil. É como se a existência da nação fosse uma dádiva do quartel. E, nesse sentido, se trata de uma concepção absolutamente inaceitável, porque ela distancia a percepção civil da percepção militar. Ora, isso é inadmissível. O militar tem que sentir o Brasil do mesmo jeito que a sociedade sente. Tem que perceber, tem que perceber a sociedade tal como sabe, o homem comum, o brasileiro comum percebe. Essa de atribuir papel central na construção da nacionalidade à Força Armada é alguma coisa muito nociva. Nesse sentido, para concluir a sua questão, há muito o que se fazer nessa matéria. Perfeito. Quero agradecer a participação do professor de Ciência Política na Universidade Estadual do Ceará, doutor em História pela Universidade de Paris, professor Manuel Domingos Neto, falando aqui sobre o papel que os militares estão exercendo, principalmente durante o governo de Bolsonaro, que está terminando agora. Professor, muito obrigado pela sua participação, forte abraço para o senhor. Me permita só uma pequena correção. Pois não.
Eu sou professor aposentado da Universidade Federal Fluminense. A E Fluminense. fui professor da estadual do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Estadual do Ceará. Um Perfeito. grande prazer conversar contigo. Um forte abraço, professor. Até uma próxima. Grande abraço. Agora Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.